Nós estamos hoje iniciando a conferência que nós tanto planejamos e falamos para os irmãos sobre o tema Providência Divina, com o professor Francisco Tourinho, que está nos dando a graça, de estar aqui no Piauí, nesse período que ele, inclusive, está de férias, boas férias, Tourinho? Trabalhando. Já vai retornar na próxima terça-feira para a sua cidade. Então ele vai passar só mesmo esse final de semana e nos deu aí a alegria de estar conosco esses 2 dias, sexta e sábado, para realizar essa conferência. O Tourinho, para quem não o conhece, ele é o autor desse livro, O Calvinismo Explicado. Tem quantos volumes dele aqui, Tourinho? Não, é só um volume. Não, você trouxe aqui. Só tem 10 cópias. Então, se alguém tiver interesse em adquirir o livro, aproveitem, só tem 10 cópias, falem com o autor aqui após no intervalo, de uma palestra e outra, vocês podem falar com ele. Esse livro foi uma revolução no Brasil quando ele foi lançado. O livro modificou a perspectiva que as pessoas tinham do calvinismo, que é do calvinismo. Ele trata de 3 pontos aqui: deontologia, providência e decretos de Deus. Então, essa é a terceira edição do livro, Já saiu a edição 1, a 2, essa é a 3, a edição atualizada, é a mais nova e a definitiva. Então, não vai ter uma 4ª edição, essa daqui ele já encerrou, porque já vai lançar a continuação desse livro, que vai sair em breve. Então, meus irmãos, nós estamos muito felizes, agradecemos e louvamos a Deus por ele estar aqui com a sua família, sua esposa, filhinha que está no colo, e tem 2 rapazes que não vieram. Nós vamos ter 2 palestras nessa noite. A primeira vai começar logo, vamos ter um pequeno intervalo e depois vamos ter mais uma palestra para fechar a noite. E amanhã, sábado, a mesma coisa. Vamos ter uma palestra, intervalo e depois mais uma palestra. Amanhã vamos começar no horário, 7 horas em ponto. Hoje teve os imprevistos, mas amanhã a gente vai começar no horário. Então vamos iniciar, peço aos irmãos que se coloquem de pé, vamos iniciar essa conferência em oração e depois vamos louvar o nosso Deus e aí já entregamos a palavra para o Tourinho na sua primeira palestra. Curve a cabeça. Bom Deus e Pai, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Tu és o Senhor dos céus e da terra. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor conforme a sua vontade, o seu querer absoluto. Nós reconhecemos, Senhor Deus, o teu poder, a força que vem do Senhor, o sustento, o governo, a direção, tudo vem das tuas mãos, Senhor. Te louvamos com alegria. Tu és o Deus que reina sobre o universo inteiro, sobre nossas vidas, sobre as nossas vontades. Tudo está conforme o querer do Senhor. Obrigado por essa oportunidade que tu nos dá, Senhor Deus, de receber o Tourinho conosco, o teólogo, que vai nos ajudar a entender mais, a nos aprofundar mais nesse tema tão complexo e tão nobre da Sagrada Escritura. Que o Senhor conduza o teu servo nesses dias que estará conosco e que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e coração para entender, mente para entender a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos com grande alegria, esperamos receber do Senhor tudo que nos é necessário para conhecermos e nos aprofundarmos mais na tua revelação sagrada. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e nosso Redentor. Convido o Francisco Tourinho para vir aqui e já está se preparando para a sua primeira palestra. Graça e paz, igreja. Quero dizer a todos que estou muito feliz de estar aqui, porque eu tenho um carinho muito especial pelo pastor Marcos Paixão e já tenho conversado com ele já há bastante tempo e ele tem me apoiado bastante. E dado a tantas dificuldades que a gente passa, eu até acredito que se não fosse muitos apoios, muitas conversas que eu tive com ele e com o Iago aqui, talvez eu já tivesse até parado pelo menos por um tempo aí os trabalhos teológicos, porque
é bem, vamos dizer assim, há muitas dificuldades nessa área. Porque não é somente um trabalho físico, é um trabalho espiritual também. E isso muitas vezes nos cansa não só fisicamente, mas a nossa alma também fica cansada. Mas dou graças a Deus por estar hoje aqui, e isso alegra também não só a minha alegria física, mas a minha alegria na alma. Então fico muito feliz realmente de estar aqui. Vamos tratar hoje, são duas palestras. A primeira palestra sobre o que é a providência de Deus, onde nós vamos fazer um caminho baseado em 3 alicerces, assim como o meu livro também é escrito. O meu livro ele é escrito baseado em um tripé, que é o tripé da Escritura Sagrada, da tradição e da razão. A tradição envolve a forma como a igreja interpretou a providência e interpretou os versículos, como ela entendeu o que era a providência divina na sua história. E por que isso é importante? Porque a igreja de Cristo, ela é a igreja de Cristo desde quando ela nasceu. Não nasceu há 500 anos atrás, né, com a protestante, e nem nasceu há 10, 15 anos atrás com a sua igreja local, de que Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, né? E ele fala ali para Pedro, a respeito de Pedro, tu és pedra. Nós temos ali um colegiado, vamos dizer assim, a fundação de uma tradição, ou seja, de um pensamento que nós entendemos hoje que é o cristianismo. E desde então o Espírito Santo tem falado a diversas pessoas, a diversos homens de Deus, e esses homens têm colocado no papel o seu pensamento. E a igreja como conjunto julga o pensamento desses homens. É assim que se faz tradição, e é por isso que a tradição ela é também confiável. Veja bem, ela não é a base da nossa confiança, mas ela é também confiável. Por isso nós temos as nossas confissões, temos os catecismos, porque a igreja deve julgar o que os homens de Deus, em particular, têm dito. E na medida que aquilo que os homens particulares têm falado é aceito pela igreja, isso se torna uma tradição, porque vai passando de tempo em tempo. E aquilo que resistiu ao teste do tempo também se mostra como aquilo que foi aprovado pelo Espírito Santo dentro da igreja. E um dos pontos que nós vamos mostrar hoje aqui é que a concepção que nós vamos apresentar hoje de providência, que é a concepção reformada, né, reformada calvinista, reformada clássica, ela é a concepção que a igreja teve desde o seu começo, não só através daquilo que foi pregado pela boca dos apóstolos, como também pelos discípulos dos apóstolos. Vamos provar isso hoje. Pois bem, deixa eu beber aqui um pouco d'água antes de começar. Estou com a boca seca aqui do churrasco que eu participei ontem. As pessoas perguntam o que é providência divina. Até falei uma curiosidade ontem com o pastor, e essa curiosidade está aqui na terceira edição do livro, que quem cunhou essa palavra foi o filósofo grego Platão, né? E nós usamos na teologia hoje a palavra providência, providência de Deus, né? Isso foi o que ele falou. Isso é algo que é muito importante, que eu vou trazer a vocês hoje, a influência que o cristianismo teve do mundo grego. E existem várias teorias a respeito disso, né? Como nós não caímos em paganismo, né? Inclusive há uma teoria, depois a gente pode trabalhar nela em uma outra palestra, em que os filhos de Noé seriam Sem, Cã e Jafé, em que o Sem deu origem aos semitas, por isso que é Sem, semita. Aquele povo foi abençoado com os oráculos de Deus, os oráculos espirituais. E os jônios, que são os filhos de Jafé,
eles teriam sido abençoados com a sabedoria, com o resgate da sabedoria natural que foi perdida com a queda, né? Ou seja, mesmo com muita dificuldade. E os gregos são descendentes dos jônios, né? Então, alguns teólogos acreditam nessa teoria, né? Uma teoria que explica o porquê que quer dar uma explicação, no caso, do porquê que o cristianismo sofre tanta influência grega. Mas a questão maior mesmo, vamos dizer assim, mais imediata e mais certa, é que o cristianismo ele surge no Império Romano, em um período em que o Império Romano dominou os gregos fisicamente, mas os gregos dominaram os romanos culturalmente. Então é impossível que os judeus e as pessoas daquela época não pensassem de uma forma grega. Inclusive, o apóstolo Paulo vai no Areópago, que é um lugar onde haviam debates, e ele debate com gregos, e ele discute filosofia grega, e essa discussão está na Escritura. Mais interessante ainda é que há várias citações da própria Escritura, com citações de filósofos e poetas gregos. A própria palavra logos, ela não é uma simples palavra, ela é um termo filosófico, né, que foi usado desde Heráclito de Éfeso e que João introduziu ele na Escritura para que ficasse mais fácil, até mesmo para os gentios entenderem, né, a linguagem da Escritura. Mas providência divina, ela é tão somente a ordenação de todas as coisas a um determinado fim. E a palavra ordenação aqui, ela não é uma ordem de preceito, no sentido de levanta-te, você deve fazer, não é um preceito, não é uma ordem no sentido de faça-se, mas ordem de ordenar, de ser organizado. Então é quando São Paulo diz o seguinte, que o culto deve ter decência e ordem. Ele está dizendo o quê? Que o culto deve ser organizado. Então quando nós falamos que a providência divina é a ordenação de todas as coisas a um determinado fim, nós estamos dizendo que é a forma como Deus organizou as coisas para que o seu plano fosse cumprido na história. E aí, quando nós lemos lá nas Institutas, João Calvino vai dizer que Deus ordenou a queda de Adão. E aí algumas pessoas vão ler e vão pensar, olha, está vendo? João Calvino está dizendo que Deus mandou Adão comer do fruto. Mas só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que Deus falou que era proibido comer do fruto. Logo João Calvino estava errado. Não. Porque João Calvino, na verdade, está falando de ordenação. É a providência divina. Por quê? Porque o significado de providência é ordenar todas as coisas a um determinado fim. Deus controla absolutamente tudo nos seus mínimos detalhes. E aí, quando nós falamos isso, podem começar a surgir as primeiras dificuldades. E estamos aqui para isso, para sanar essas dificuldades. Porém, primeiro eu quero provar a vocês porque isso é verdadeiro em diversos argumentos. Um deles é que a nossa própria confissão vai afirmar isso, que Deus controla absolutamente todas as coisas. Mas segundo, eu gostaria que vocês abrissem as Escrituras, e agora a gente vai passear nelas. E quem tiver a sua... Eu particularmente não gosto de riscar minha Bíblia não, eu tenho maior dó. Mas eu coloco um pontinho, eu pego a caneta e coloco um pontinho assim no versículo, no ladinho assim do número, assim eu consigo marcar e não consigo borrar. Eu não sou do tipo que abre a Bíblia e está lá toda colorida, né? Abre a Bíblia e está toda colorida. Eu acho que eu tenho um toque, não sei se é pelo fato de eu ser militar, né? Eu tenho um toque para coisas muito coloridas, muito chamativas. Mas bem, abrindo as Escrituras em Filipenses,
4, versículo 3. Hoje é competição de manuseio da escritura, hein? Eu na classe dos juniores eu gostava dessa brincadeira. Tinha meus 8, 9 anos ali, a gente ia para a classe dos juniores, a gente tinha competição de manuseio da Bíblia. Né? Falava o versículo, quando falava Abacuque, pronto, aí ninguém achava. Falava Abacuque, Oséias, Joel, profetas menores, né? Amós, ninguém vai achar ali, você vai ficar procurando. Assim, amém ou misericórdia? Amém. Então vai dizer assim, ó. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. E seus nomes estão no livro da vida. Veja. Aqui Paulo fala de um indivíduo chamado Clemente. E ele diz o seguinte, que o nome de Clemente está no livro da vida. Ou seja, Clemente, ele afirma, revela aqui para nós que Clemente era um salvo, ele era um eleito, salvo, que seu nome estava escrito no livro da vida. E esse Clemente, ele conheceu pessoalmente o apóstolo Paulo. E ele também conheceu pessoalmente o apóstolo Pedro. Clemente. Esse Clemente, ele escreve uma carta a Coríntios. Ainda no século I, ele escreve uma carta a Coríntios. Essa carta hoje nós temos posse dela. Então nós temos um testemunho de um homem que é citado na Escritura e que a Escritura revela dele que ele é um salvo e que ele conheceu pessoalmente os apóstolos, foi discipulado por eles. E olha só o que São Clemente dirá na sua carta aos Coríntios, na sua seção 27. Essa carta aos Coríntios de Clemente não está na Escritura, tá? É só. Agora é a famosa tradição, né? Ou seja, a opinião de São Clemente a respeito do que é providência. E aí, vocês não vão conseguir acompanhar comigo, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque ele vai dizer o seguinte, São Clemente: nessa esperança, nossas almas se juntam àquele que é fiel nas promessas e justo nos julgamentos. Aquele que ordena não mentir, também não mentirá. Nada é impossível para Deus, exceto mentir. Reacenda-se, portanto, em nós a fé nele, e reflitamos que todas as coisas estão próximas dele. Com uma palavra sua de majestade, ele constituiu todas as coisas, e com uma palavra ele pode destruí-las. Quem lhe perguntará: que fizeste? Ou quem resistirá ao poder de sua força? Ele fará tudo o que quiser e como quiser, e nada passará do que foi decretado por ele. Tudo é presente para ele e nada escapa à sua vontade. Isso aqui foi escrito no primeiro século ainda. Clemente escreveu essa carta, a carta de João ainda não tinha sido escrita. A carta, não, digo, o Evangelho de São João ainda não tinha sido escrito. E nós temos uma opinião de um homem de Deus, porque a Bíblia que fala isso dele, que ele é um homem de Deus, dizendo: a vontade de Deus é irresistível. É o que ele diz. Ele vai dizer: quem resistirá ao poder de sua força? E ele vai dizer: Deus faz tudo como quer. Ele faz o que quiser e como quiser. E diz: nada, absolutamente nada passa daquilo que foi determinado, daquilo que foi decretado.
nada escapa à sua vontade. Quem foi mesmo que disse que não existe calvinismo antes de Agostinho? Né? Tem um pessoal que fala antes de Agostinho não existia calvinismo. Parece que não deu exatamente. O testemunho mais antigo que nós temos, o pai da igreja mais antigo, dá um relato de graça irresistível, eleição incondicional, faz o que quiser, como quiser, na hora que quiser, sem dar satisfação para ninguém, é isso que ele está dizendo. A determinação sobre todas as coisas. Então, não vejo por que não considerasse bem. Vamos lá. Justino Marte, esse que também é um pai da igreja muito antigo, que escreve ali entre o ano 100 e o ano 165, já no século II. Justino Marte, ele também foi um homem de Deus, ele morre como um Marte, por isso é Justino Marte. Ele era um grego, um filósofo grego que se converte ao cristianismo. E, é claro, ele também vai dialogar com os gregos. E os gregos, eles começam a fazer, por serem filósofos, eles começam a fazer diversos questionamentos a respeito da razão da fé cristã. Então eles começam, por exemplo, em Justino nós temos o primeiro debate a respeito da Trindade. Como que Jesus Cristo é Deus? E o Pai é Deus, mas só existe um Deus. Não houve discussão a respeito do Espírito Santo. A discussão foi a respeito dos dois. Mas veja, já foi pedido uma razão para Justino. Nós temos a primeira tentativa de tentar explicar a Trindade em Justino. A questão é que, ao responder os gregos, nasce também a teologia cristã. Ou seja, os apóstolos eles tiveram outros inimigos. Nós conhecemos os gnósticos. Mas a teologia cristã ela começou tendo novos inimigos à medida que o tempo foi passando. E ela precisou formular respostas. Hoje nós temos nossos inimigos atuais, né? Antigamente, vamos dizer, até o século 17, 18, até o século 18, nós não tínhamos liberalismo teológico, por exemplo. Ou seja, foi um novo inimigo. Nós temos que buscar resposta nas escrituras, obviamente, mas você não vai ver os pais da igreja tratando a respeito desse assunto, nem a história da igreja. Então é um desafio novo, a igreja vai ter que criar novas respostas para aquilo. E vamos ter que desenvolver uma teologia a respeito disso. Então a teologia cristã, ela começa assim, com esse diálogo, com esse desafio de racionalizar agora, vamos tentar sistematizar para conseguir responder, porque dizer é assim, porque é assim, para o grego, ele não vai aceitar. E aí, existiam os filósofos, chamados filósofos estoicos. E eu não sei se vocês sabem, mas os calvinistas são acusados de serem estoicos. O que é ser um estoico? É você dizer que Deus determina absolutamente todas as coisas. Mas determina tanto que tira inclusive a liberdade das criaturas. Isso é que era ser estoico. Claro que os estoicos também tinham outras crenças, como por exemplo, eles acreditavam que a alma não sobrevivia depois da morte, como por exemplo os adventistas, né? Os aniquilacionistas, os testemunhos de Jeová, e talvez outras seitas, não acreditam que a alma sobreviva à morte. Os estoicos também tinham essa mesma crença. E aí Justino vai dizer o seguinte: olha, os filósofos estoicos têm por dogma que o próprio Deus se dissolverá em fogo e afirmará que novamente por transformação o mundo renascerá. Aqui ele está descrevendo já disputátil, né? Ele já começa a descrever o que os estoicos acreditam. E ele vai dizer o seguinte: nós, porém, consideramos Deus, o Criador de todas as coisas, superior a todas as transformações. Por fim, se há coisas que dizemos de maneira semelhante aos poetas e filósofos estoicos, que estimais, e outras de modo superior e divinamente, e somos os únicos que apresentamos demonstração, por que se nos odeia injustamente mais do que a todos os outros? Assim, quando dizemos que tudo foi ordenado e feito por Deus, parecerá apenas que anunciamos um dogma de Platão. Ao falar
sobre conflagração, aqui ele começa a falar sobre conflagração. Vou parar aqui, depois eu continuo a citação dele. O que ele está dizendo? Alguns gregos se ofenderam quando Justino disse o seguinte: Deus ordena absolutamente todas as coisas. Deus determina absolutamente todas as coisas. E aí os gregos começaram a questioná-lo. Como é que você fala um absurdo desse? Como é que Deus determina todas as coisas se nós vemos que as pessoas têm livre-arbítrio? Essa religião é uma falsa religião. E aí Justino responde justamente: mas eu estou falando a mesma coisa que os históricos estão falando. Mas você não recrimina os históricos, vão recriminar a gente por quê? Eu vejo como ele foi astuto, né? Pegou alguém que eles não recriminaram, disse que falava a mesma coisa e provou que na verdade eles estavam com preconceito com o cristianismo. Mas não é exatamente essa a retórica que eu quero que vocês peguem a questão. A questão é que ele afirma que eles falavam exatamente como os históricos falavam. O que os históricos falavam? Que Deus ordena, pré-ordena, determina absolutamente todas as coisas. E ele vai dizer: olha, se nós falamos isso igual os históricos, agora vocês vão recriminar a gente por quê? Olha só que passagem interessante, né? E aí depois ele vai dizer o quê? Que a semelhança dele com os históricos é essa. E qual é a diferença? A diferença é essa que eu falei, que é justamente a questão do inferno de fogo, né? E ele vai citar aqui, é um texto grande, as várias diferenças que eles têm com os históricos, mas que a semelhança é justamente essa, que Deus ordena todas as coisas. Então, a tradição ela é muito forte a nosso favor. Nós vamos ter aqui para encerrar, para a gente não ficar também, até mesmo que nosso tempo é um pouco curto, mas o Didaquê foi o primeiro catecismo cristão. Primeiro catecismo. Alguns dizem que ele foi escrito por Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo São João. E no Didaquê ele vai dizer o seguinte, quando ele fala a respeito da consolação, né, das coisas tristes, das coisas ruins que acontecem, ele vai dizer: aceite tudo que acontece contigo como sendo uma coisa boa. E saiba que nada acontece sem a permissão de Deus. Nós sabemos que permissão é vontade. Para quem é todo poderoso, ele só permite aquilo que ele quer permitir. Ele não pode ser forçado a permitir nada. E eu até acredito que uma permissão forçada não é propriamente uma permissão. Permissão é somente daquilo que voluntariamente você quis permitir. Seu filho chega e fala: pai, quero ir à rua. Se você diz vai, você, além de consentir, você deu uma ordem. Se você permite, você pode dizer: eu estou contrariado, mas você disse sim. Ou seja, pela vontade, se absolutamente você não quisesse que aquilo acontecesse, você ia dizer: você não vai. E pronto, vai acontecer isso. Então, quando nós falamos que as coisas são da permissão de Deus, nós estamos dizendo, com outras palavras, que foi da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Inclusive, a própria Escritura, quando fala do pardal, quando cai ao chão, algumas versões vão dizer: nenhum pardal cai ao chão se não for da permissão de Deus. E outras versões vão dizer: nenhum pardal cai ao chão se não for da vontade de Deus. Porque vontade e permissão é a mesma coisa. Alguns teólogos, né, da linha contrária vão fazer uma diferença entre vontade e permissão. Como se para permitir, se permitisse contra a vontade. Eu não consigo entender esse tipo de raciocínio. E aí, interessantemente, na carta de Barnabé, diz ipsiliteris exatamente a mesmíssima coisa que está no Didaquê. Quem é Barnabé? Quem é que lembra, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Essa é antiga, né? Exatamente, José da Consolação. Então esse Barnabé também escreve uma carta. Os documentos antigos, né? E ele aparece na Escritura, né? Nós temos Clemente, né? Temos Barnabé.
E Barnabé vai dizer o seguinte: aceite tudo que acontece contigo como sendo uma coisa boa, porque absolutamente nada acontece se não for da permissão de Deus. Isso aqui a gente encontra facinho naqueles livros verdinhos da Paulus, né? Hoje não está mais em inglês, não está mais em grego, em latim, né? Ou seja, é um conhecimento que está tão aberto a nós que não há mais a desculpa para que alguém levante essa hipótese de que a doutrina reformada, conforme ela foi entendida pelos reformadores na área da providência, não é encontrada antes de Agostinho. Isso é algo que, no meu ver, já caiu por terra já faz muito tempo, mas nós provamos aí com a tradição que esse é o pensamento que durou, né, que era o pensamento da igreja primitiva a respeito da providência divina. É claro que nem todos os pais da igreja, principalmente a partir de Orígenes, ali 180 depois de Cristo, pensavam dessa forma. Mas eu não vou entrar nesse debate particularmente, mas se alguém tiver alguma pergunta a fazer, sinta-se à vontade. Entrando agora na parte das escrituras propriamente dita, gostaria que nós, né, abríssemos as escrituras em Atos, capítulo 17, versículo 28. Eu vou preferir ler a partir do versículo 24, para ficar mais interessante. É o mesmo capítulo, nós vamos voltar somente 4 versículos atrás. Vamos ler do 24 até o 28. Vai dizer o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura tateando, o pudesse achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quando Paulo fala assim, que alguns de vossos poetas têm dito, e aqui Paulo estava debatendo com os gregos, Paulo está citando especificamente um filósofo chamado Cleanto e um filósofo chamado Arato, gregos. E o poeta filósofo Cleanto, ele é um estoico. Ele era um estoico. Ele acreditava que Deus determinava todas as coisas. Mais ainda, mais do que nós gostaríamos que ele determinasse, vamos dizer assim. Né? Ou seja, mais do que a crença cristã permite. Ele é hiperdeterminista, por assim dizer. Ele era um estoico. Ora, depois que eu soube dessa, eu nem me ofendo mais quando me chamam de estoico, né? Porque se Paulo está citando os estoicos, né? Por que não eu, né? E o que Cleanto está dizendo, quando Paulo cita, ele vai dizer o seguinte: isso aqui é Cleanto falando. Mais glorioso dos imortais, de muitos nomes, todo-poderoso para sempre tu, ó Zeus, soberano da natureza, e guias com tua mão tudo que existe,
saudamos com louvores, justo é que os mortais te invoquem em harmonia, pois somos tua geração. Aqui está a palavra lá que Paulo falou. Nós somente, de tudo quanto vive e se move na terra, recebemos o dom da linguagem imitativa. E aí, Arato vai dizer o seguinte: jamais deixemos de amar o teu nome, com ele, Zeus, estão cheios todos os caminhos que palmilhamos e todos os negócios dos homens. Enche ele também o mar, todo o rio e baia, e todos em tudo precisamos da ajuda de Zeus, pois também somos sua geração. Veja, o que Zeus, aliás, o que Arando e Cleandro falam a respeito de Zeus, Paulo fala a respeito do Deus cristão, fala a respeito de Javé. E ele cita, ele diz o seguinte: olha, os vossos poetas falam isso a respeito de Zeus. A verdade, a tática é a mesma tática que Justino fez com os filósofos gregos. Está dizendo: olha, vocês acreditam nisso, vocês já acreditam nisso. Eu estou dizendo que esse Deus aí não é o Zeus, não, é esse aqui, ó, Javé. É isso que Paulo fez. E veja de onde foi que ele tirou isso. O que é que diz o texto? Soberano sobre a natureza, guia absolutamente tudo com tua mão, guia tudo quanto existe, pois somos a tua geração. Todos os caminhos que palmilhamos e todos os negócios dos homens, ou seja, tudo que o homem faz, todos os planos, pois também somos a tua geração. Então Paulo retirou desse poema e colocou na escritura, está aqui. E quando você vai ler do versículo 24 até o 28, você vai ver que tudo que ele fala antes é exatamente o que está escrito no poema. É a mesmíssima coisa. Paulo, sendo um grande conhecedor da filosofia grega, ele fala exatamente o que está lá para convencer os gregos. E é por isso que ele fala: o fim de grego para ganhar os gregos, o fim de pobre para ganhar os pobres. Por causa disso, faz muito mais sentido quando nós pensamos nisso. Então, pensemos isso agora. O que estava na mente de Paulo quando ele falou aquilo? Quando ele falou: nele nos movemos, nele existimos, nele somos. O que estava na mente de Paulo? Estava na mente que Deus determina absolutamente todas as coisas. De forma que é definitivamente um grande erro, se pela ignorância ou se pela dureza de coração, não sei, dizer que Deus determina algumas coisas e outras não. Estava até conversando com o pastor Marcos Paixão que isso é basicamente um ateísmo prático, né? A gente viu como isso facilmente chega ao ateísmo. Pois bem, provemos então agora a providência divina absolutamente sobre todas as coisas. E agora nós vamos nos preparar para passear na Escritura, mais uma vez, porque na segunda palestra nós vamos entrar na parte mais polêmica, né? Que é a determinação dos atos livres. Se alguém tem alguma dúvida se Deus determina, decreta absolutamente tudo que existe, eu acredito que agora, se o irmão acredita na Escritura, não vai ter mais essa dúvida. Você pode ter outras dúvidas. Você pode pensar assim: mas se Deus decreta tudo, por que tal coisa acontece? Por que coisas ruins acontecem? Será que Deus é o autor do pecado? Você pode pensar isso, toda liberdade. Mas uma vez que se prova pela Escritura que Deus decreta todas as coisas, pelo menos dessa afirmação você não pode ter dúvida. Você pode ter dúvida do que vai ser deduzido a partir daquilo. Mas da afirmação você não pode mais. Não é autorizado ao cristão discordar da Escritura. Então, abramos as Escrituras em Neemias, capítulo 9, versículo 6. David Hunt,
ele disse o seguinte: não há um pingo de calvinismo no Antigo Testamento. Eu pensei comigo mesmo, vou pegar só o texto do Antigo Testamento. Parece que algumas pessoas, alguns teólogos, eles nascem para serem refutados. Vamos lá. As Escrituras endossam insistentemente que a providência divina está sobre absolutamente tudo do que se pode considerar a existência, ou seja, sobre tudo, os animais brutos, vivos, racionais, anjos, homens. E Neemias 9,6 vai nos afirmar que Deus tem o domínio e determina, ou seja, ele controla absolutamente tudo que existe. Neemias 9,6 vai dizer o seguinte: só tu és Senhor. Tu fizeste os céus, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Ora, se Deus guarda com vida, o que o texto está dizendo? O céu dos céus, o seu exército, a terra, Deus os guarda com vida. Claro, a terra em si não é viva, né? Mas está dizendo que a força vital daquilo que faz aquilo existir, aquilo ser, aquilo está aqui conosco, só o é porque Deus o sustenta o tempo inteiro. Ora, mas se é Deus que te mantém vivo, é Deus que te mantém também fazendo aquilo que você faz. E se é Deus que te mantém vivo, e a Escritura vai dizer aqui que guarda com vida a todos, Ele pode a qualquer momento também lhe parar. Não só parar o ser humano, mas parar também os anjos, parar os demônios, parar as leis naturais, as tempestades, o que for. Não é assim, né? Assim que a Escritura diz: até o mar, o céu, o vento te obedece. Por quê? Porque Deus determina todas as coisas, até o fluxo. Até o fluxo do vento. Até a poeira. Mas se eu não acredito em Deus assim, eu nem orar para Ele eu vou. E se eu não acredito que Deus pode realmente abrir um mar para eu passar no meio, eu vou orar mais, Deus. Vou orar a Deus pensando: será que Ele vai conseguir fazer? Ninguém pode orar assim. É pecado orar assim, né? Falta de fé. Você pedir, se você pede, mas você não ganha, porque não sabe pedir, porque não pede direito, né? Assim pede na Escritura. Por quê? Porque você ora pensando: mas será? Não, você tem que pedir a Deus. Mas tem um fato na Escritura que diz o seguinte: o indivíduo era doente, e ele chega para Jesus Cristo, nosso Senhor, e ele diz o seguinte: Senhor, me cura. Se tu quiser. Ou seja, ele sabia que Deus Filho, que estava na frente dele, Jesus Cristo, tinha o poder de curar. Mas ele falou o seguinte: se tu quiser, me cura. Ele acreditava, se Deus quiser, Ele vai me curar. Então, a mensagem para nós é: se Deus quiser. Se Deus quiser, nada vai impedir a vontade dele. Por quê? Porque Ele controla, Ele dá a força vital. Ele mantém sustentado todas as coisas. Olha, imagine só o homem que forjou essa vasilha aqui. Se o homem que forjou isso aqui, se ele morrer, essa vasilha continuará existindo. Por quê? Porque esse homem apenas criou, mas não é esse homem que dá a força vital a isso aqui. Mas se, Deus perdoe o que eu vou falar, algum dia Deus deixasse de existir, o universo deixaria de existir junto com Ele.
Porque Deus, ele é uma causa que nós chamamos de causa eficiente da existência do universo. Ele não é só uma causa suficiente. Ou seja, ele não apenas criou o universo, mas ele precisa sustentar o universo, assim como uma água para se manter em ebulição, ela precisa estar sendo aquecida pelo fogo. E está acima de 100 graus Celsius. Veja, se eu retiro o fogo, o que acontece? A água acabou-se, né? Não vai mais ferver. Por quê? A ebulição, o fogo é a causa eficiente para que aconteça a ebulição. Assim como a água para congelar, ela precisa estar abaixo de zero. Então a temperatura abaixo de zero é a causa eficiente de que aquilo, do gelo, da água congelada. Veja, o tempo inteiro a temperatura tem que estar sustentando o gelo. Assim como o tempo inteiro a temperatura alta tem que estar sustentando a água em ebulição. O fogo dá a força vital da quentura daquela água. Assim como a baixa temperatura dá a força vital, por assim dizer, do gelo. E assim é Deus conosco. Deus com toda a natureza. Ele dá a força vital. Por isso que a Escritura vai dizer o quê? Nele existimos. É como se nós estivéssemos dentro dele. Eu ainda falo da imanência de Deus, né? Deus é transcendente e imanente, né? Mas nele existimos, nele somos. Ou seja, o meu ser está em Deus. Eu dependo de Deus. Nele existimos, nele somos, nele nos movemos. O que eu mover, gente, é o operar. É o que eu faço. Vamos num versículo desse aqui que diz que o meu ser é de Deus, o meu operar é de Deus, porque eu estou nele. E ainda há quem duvide que Deus determina todas as coisas. Eu estou tratando de um versículo, um somente. Continuemos. Efésios. Não, eu falei que era só no Antigo Testamento, né? Daniel 4, capítulo 4, versículo 34, versículo 35. Vai dizer o seguinte: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele opera como o exército dos céus e os moradores da terra, e não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga: o que fazes? Se eu não posso nem questionar o que Deus faz, eu vou perguntar o porquê que é feita a coisa assim, assim, assado. Passemos para o próximo. Lamentações, versículo 3. Aliás, capítulo 3, versículo 37 e 38. Lamentações, capítulo 3, versículo 37 e 38. Olha só o que diz o texto de Lamentações no Antigo Testamento, né? E David Hunt dizia que não se encontrava nada de calvinismo lá, contra nada, só uma eleição de um povo incondicional, porque Israel não tinha nada que chamasse a Deus, né? Existia um sacrifício só para o povo de Israel, expiação limitada, não era assim? Vocês conhecem alguma ordem? Se alguém, por favor, souber, eu vou até gostar, porque eu estou procurando, estou fazendo essa pesquisa agora, mas até agora eu não achei alguma ordem divina
para o povo do Antigo Testamento evangelizar outros povos. Existe essa ordem? Existe, né? Por quê? Porque Deus só queria que aquele povo ali fosse salvo. Se por acaso a pregação universal prova que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas, então a ausência dessa ordem é provar o contrário, não é verdade? Mas vamos lá. Vamos lá, Lamentações capítulo 3, versículo 37 e 38 vai dizer: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Repito. Quem poderá falar e fazer qualquer coisa, ou seja, fazer acontecer, se o Senhor não tiver decretado? Algumas versões vão trazer ordenado. Se o Senhor não tiver ordenado. Ordenado por quê? Providência é o quê? A ordenação de todas as coisas a um fim. É a mesma coisa de decreto. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Meus irmãos, diante de um versículo desse, que diz: quem poderá falar e fazer qualquer coisa, fazer acontecer. Ele fala falar, sabe por quê? Porque falar é mais fácil do que fazer. Ele diz: eu vou lá, eu vou fazer, vou bater em tal pessoa, não sei o quê, porque naquele tempo de guerra era muito fácil. Ele dizer: não, vou me revoltar, eu vou lá e vou falar um monte de coisa para ele, vou revolucionar o mundo. Todo mundo sabe o que fazer, é mais difícil. E aí o texto ele vai de menor para o maior, ele vai dizer: rapaz, quem é que poderá falar? Pelo menos falar, porque o covarde ele pode falar. Aquele que não faz nada, ele ainda pode falar. Mas o que o texto está dizendo é que até eu falar, ninguém pode fazer se Deus não tiver decretado. E aí ele vai dizer: não é da boca do Altíssimo que vem tanto desgraças como bênçãos? Como é que diante de um texto desse, que fala com todas as letras, de forma clara, isso que não é uma dedução, não estamos fazendo teologia em cima da... Não, é um texto claro, não precisa ter feito nenhum curso na França, em Coimbra, né, em Portugal, de letras, português, para entender que Deus determina todas as coisas. É o que está na Escritura. Vou ler aqui alguns versículos, sem precisar que os irmãos possam procurar, para que a gente possa adiantar e não ficar maçante, né? Até mesmo porque o tempo já está um pouco adiantado. Deus determina o dia da nossa morte. Jó, capítulo 14, versículo 5, vai dizer: visto que seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, tu lhe puseste limites, e ele não poderá passar além deles. Deus determina todos os atos bons. Isaías, capítulo 44, versículo 28. Quem diz de Ciro: ele é o meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo funda-te. Deus também determina os atos maus. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor. De quem que vinha a revolta do rei? A rebeldia do rei. Lucas, capítulo 22, versículo 22. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Quem determinou? Quem é tão poderoso a ponto de determinar algo sobre o próprio Filho de Deus, a não ser o próprio Pai? Ou seja, mesmo os atos pecaminosos são todos determinados por Deus. Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Ao mesmo tempo, para encerrar, a Escritura vai afirmar, e aqui nós vamos dar um stop para começar a próxima palestra.
Deus, aliás, a Escritura vai afirmar que o homem ele é responsável e também faz aquilo que quer fazer de livre vontade. Veja só, o mesmo versículo que eu citei de Lucas 22 vai dizer: e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E a próxima palestra é justamente sobre isso. Por que o homem é responsável, mesmo debaixo da determinação divina? O homem, ele sem dúvidas, ele é um ser racional e que tem livre vontade. Nós não negamos isso. A teologia reformada ela não nega isso. Muito pelo contrário. Vejam bem, a Escritura lá em Isaías, capítulo 66, versículo 3 e 4, diz o seguinte: eles escolheram seus próprios caminhos e delicie-se com suas abominações, mas também vai escolher a aflição para eles e enviar-lhes o que eles temem. Como ninguém respondeu quando eu chamei, quando eu falava, ninguém ouvia. Pelo contrário, o que era mal aos meus olhos e escolheu o que eu não gosto. Olha só, o texto falando com o homem que de fato escolheu. Que Deus se desagradou da escolha humana. Eclesiastes 7, versículo 9 vai dizer: eis que só achei que Deus fez um homem reto, mas ele procurou muitas invenções. Veja, Deus criou um homem reto, mas foi o homem que procurou muitas invenções. Deuteronômio 30, versículo 19, o último versículo: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A próxima, agora nós vamos entrar na próxima palestra. Vou botar aí o stop, né? Pastor. Bom, pessoal, vocês estão vendo, ouvindo, que o que nós estamos fazendo aqui essa noite, com essas palestras, é ensinar a vocês sobre esse tema intrincado da doutrina da providência de Deus. E eu vou deixar as perguntas e respostas só para o final, tá? Na última palestra, elas estão juntas, né? E a gente vai fazer isso. Então, se alguém tem perguntas, pessoal, por favor, guarde sua perguntinha para no final da segunda palestra, quem tiver a pergunta do Torinho vai estar tirando aqui as dúvidas, tá? Olha, quem desejar adquirir o livro Calvinismo Explicado, a edição mais nova, procura aqui o Torinho ou a esposa dele que está aí fora para adquirir o livro, tá bom? Torinho, sua pergunta, trouxe mapa de cartão, uma coisa assim ou não? Não, mas eu consigo passar no celular. Tem o Pix também? Tem o Pix e também tem, eu posso gerar um link no celular, certo, que a pessoa pode passar o cartão. Tá bom. Então tá aqui, perguntem a ele o preço, porque são 3 edições diferentes, o preço também ele me diz que muda de acordo com a edição. Vamos agora ter um intervalo, pessoal, apenas 15 minutos, depois a gente volta para a nossa última palestra. Então vamos lá, vamos descer um pouquinho.